Olá, boa noite. Confira os títulos neste Girassol Jornal. Município da Catumbela, em Benguela, SIC desmantela grupo de cidadãos que se dedicavam à prática de vários crimes. Novas mortes nas estradas do país. Mais de 20 pessoas perderam a vida nas últimas 72 horas. Lar Cusola, em Luanda, 17 crianças que estavam acolhidas na instituição têm agora famílias substitutas. A entrega provisória aconteceu nesta segunda-feira. E Colo Ibengo, província, ganha amanhã um complexo industrial de montagem de veículos automóveis, que será inaugurado pelo Presidente da República. Córdoba, Espanha, acidente ferroviário resultou neste domingo em pelo menos 39 mortos e 75 feridos. Estas e outras para ver agora no Girassol Jornal. Outra vez, boa noite. O Girassol Jornal começa hoje com mais um caso triste que deixa a sociedade profundamente chocada. Aconteceu na localidade do Ramiros, município de Belas. Trata-se de um homem que, por suposta traição, matou a esposa, uma tia e 2 sobrinhas. Um cidadão de 62 anos tirou a vida de 4 pessoas. Dentre elas faziam parte a sua própria esposa, a sobrinha, a irmã e mais uma vizinha. Melhor do que falar, é ver. Ramiros, município de Belas, Luanda. O caso ocorreu, segundo relatos, na madrugada deste domingo, quando Mimi, esposa do implicado, teria descoberto uma traição que envolvia o seu esposo e uma sobrinha. Ao tentar confrontá-lo com mais 3 mulheres, foram mortas e queimadas na residência do mesmo. Eu tenho 2 sobrinhas mortas aqui. A minha sobrinha chama-se a Bem-vinda Chinganguela. A outra é a Mimi. Então não sei como explicar, porque a notícia veio do Ambo. Dizendo que a tua sobrinha está muito mal e ir para o hospital. O outro meu irmão me liga e disse, não está mal, acabaram de lhe matar no marido. Cheguei aqui, encontrei que eles foram matados e foram queimados. O que eu quero é a justiça, porque o dono disso tudo é mesmo um homem que matou. Matou uma sobrinha da mulher, primeiro tiro foi mesmo na mulher, depois é na sobrinha, depois é noutra moça, depois mais noutra moça. E o segurança fugiu. Eu tenho que falar a justiça, papai. Conheço todas. É minha irmã. É minha irmã. Os familiares falam um pouco da convivência do casal. Quem ficava com os filhos é mesmo a mulher dele, com os filhos do senhor. De saber que ela não estava a conseguir alcançar e ela então ficava sempre com os filhos de fora. Esta manhã ligo para ela, mas ela também não me disse nada dela. Assim que eu acabei de falar com ela, me ligam numa outra vizinha, de outra minha sobrinha, a dizer que a Mimi faleceu. Dona Suzete prestava serviço ao Sr. Prazer, proprietário da oficina, e disse estar surpresa com o ocorrido. Estou muito surpreendida, porque aparentemente o Sr. Prazer apareceu sempre às pessoas que é boa pessoa. Nunca desconfiamos deste lado dele negativo que estamos a precisar acompanhar hoje. E, sendo mulher, estou mesmo sentida um marido tirar a vida da sua própria mulher e ainda queimando. Porque até ontem apareceu tudo muito bem o casal. Uma senhora também muito boa. Nunca tinha problemas com ninguém. A Polícia Nacional já reagiu à situação e conta detalhes do crime. Tomamos conhecimento à madrugada de hoje de um crime de fogo posto concorrido com homicídio voluntário, em que é presumível autor um cidadão de 62 anos de idade. Os factos ocorreram no interior desta oficina, onde tem uma residência. As informações ainda preliminar que temos é que, enfim, houve algum desentendimento. Ainda estão por se apurar as reais causas que levou ao presumível autor a tirar a vida de 4 pessoas, 3 das quais foram carbonizadas, 80% carbonizadas, no interior da residência, e uma delas supostamente terá sido alvejada com tiro. O principal suspeito ainda tentou tirar a própria vida, ingerindo eletrolitro, vulgo água de bateria, mas não veio a cumprir o desiderato, que era tirar a vida. O mesmo presumível autor tentou envenenamento, tentou suicídio, ingerindo
uma substância que se parece com água de bateria, mas foi prontamente socorrido. Nessa altura está a recuperar já fora de perigo. Mas as diligências continuam. Nesta altura a investigação criminal em coordenação com o DIP, também os órgãos de ordem pública e o DINFOP estão a aprofundar as investigações. Enquanto isso, a população desta zona clama por justiça diante desta barbaridade. E um grupo de cidadãos que se dedicavam a práticas de vários crimes no município da Catumbela, província de Benguela, foi desmantelado pelo Serviço de Investigação Criminal. Os cidadãos em causa, segundo o SIC, atuavam com recurso à arma de fogo na consumação dos atos ilícitos. Durante o fim de semana, os serviços de investigação criminal em Benguela deteve 14 cidadãos implicados em várias práticas criminais. Durante a apresentação dos dados, o porta-voz do SIC destacou o desmantelamento de um grupo de 4 cidadãos considerados altamente perigosos, que praticavam vários crimes com recurso à arma de fogo. Foram detidos 14 cidadãos implicados em várias práticas criminais, mas o grande destaque recai o desmantelamento de uma associação criminosa, isto no município da Catumbela, composta por 4 elementos que se dedicavam em assaltos, quer na via pública, assim como em interior de residência. Dizer que na sequência também foi detida uma cidadã que é integrante deste grupo, embora de forma ocasional, que tem servido como apoio nessas ações criminais. Dizer também que, por conta da detenção dos mesmos, foi possível a apreensão de uma arma de fogo do tipo AKM, contendo 15 munições, que os mesmos usavam esta mesma arma em diversas ações criminais. Na sequência das apreensões, o inspetor Francisco Vieira apresentou os artigos roubados, como é o caso destes telemóveis, que serviam de comunicação entre os supostos meliantes. Igualmente foi apreendido 4 telemóveis que serviam de comunicação e apoio ao Ministério Público, e por sua vez encaminhado à Justiça de Garantia para que possa se pronunciar da situação carcerária. O que é certo é que com esta detenção ficou esclarecido aqui vários crimes praticados por ele, bem como a detenção dos mesmos, garantindo novamente a nossa firmeza no combate à criminalidade a nível da nossa província de Benguela. Serviços de investigação criminal em Benguela e a detenção de um grupo de cidadãos considerados altamente perigosos devido à prática de assaltos na via pública e em residências com recurso à arma de fogo. Medo e sentimento de insegurança é o que relatam os moradores do bairro Aldeia Missão, no município de Saurimo, província da Lunda Sul, devido ao elevado índice de criminalidade na zona. Segundo os munícipes ouvidos, os marginais atuam principalmente no período noturno. A criminalidade no bairro Aldeia Missão, no município de Saurimo, tem vindo a preocupar seriamente os moradores que afirmam viver dias de incerteza e noites sem tranquilidade. A situação, segundo os munícipes, tem tirado o sono de muitas famílias que temem pela segurança e pelos seus bens. Nós passamos mal, não dormimos bem, não ficamos em paz através do roubo, falta do emprego. Os jovens aqui estão a praticar muitas ações. Em termos de superfaciente, vulculhamba, já não falta. Fumo ao público mesmo. Depois é assim que inicia já saquear os mais velhos. De acordo com os residentes daquela circunscrição, a falta de iluminação pública em várias artérias do bairro tem facilitado a ação dos chamados amigos do alheio, que aproveitam a escuridão para praticar assaltos e outros crimes. Um pouco mais para baixo, uma pessoa foi morta no período noturno. Nós não sabemos apurar quais são os factos que levaram à morte da pessoa. Mas posso simplesmente dizer que, no âmbito geral, a criminalidade tem abrangido não só aqui no nosso bairro, mas para todo Saurimo, na qual posso simplesmente dizer que tem faltado muitos patrulhamentos por parte da Polícia Nacional, porque a própria polícia não tem feito uma patrulha assim tão a pé. Não sei se é pela falta de poucos policiais que nós temos no nosso país, mas
poderia simplesmente dizer que a iluminação pública também facilita um pouco para que não haja tanta criminalidade neste caso. Bartolomeu Vicente, mototaxista que circula frequentemente pela zona, contou que já foi vítima de assalto e afirma que transitar pelo bairro à noite se tornou um grande risco. Não conseguimos trabalhar melhor, só trabalhamos aqui de dia, se de noite há muitos perigos e queremos que o nosso governo melhore-se, que sempre para sempre, metendo muitos postos nessas zonas, seja For Lavore, Canembe, Terra Nova, Tizainga. A população apela às autoridades competentes para o reforço do patrulhamento policial e a instalação de postos policiais no bairro. Não só que haja necessidade para se colocar postos de polícia nas ruas, porque não basta apenas colocar um posto de polícia em que no posto só possa ter um policial. É que, num caso onde tenha um posto de polícia, tem que ter no mínimo 7, 8 ou 10 policiais. Porque vamos supor que aqui tenha uma briga de 8, 10 pessoas, porque um policial não vai conseguir acudir àquela briga. O crescente nível de criminalidade no bairro Aldeia Missão, em Saurimo, tem tirado o sono de muitas famílias que temem pela sua segurança e pelos seus bens. Os acidentes de trabalho e domésticos destacam-se entre as principais causas de queimaduras nos casos atendidos nas últimas 72 horas no banco de urgência do Hospital Neves Bendinha, especializado em queimados. Na habitual ronda feita às unidades hospitalares de referência em Luanda, a nossa equipa passou igualmente pelo Hospital dos Cajueiros, que no mesmo período atendeu mais de 2.700 pacientes. A malária é a doença que mais foi diagnosticada em crianças e adultos. Apesar da dor e das queimaduras pelo corpo, hoje o rosto de Antônio José transmitiu alegria. Era o dia da sua alta hospitalar. Há quase uma semana que Antônio deu entrada no hospital após um grave acidente. Eletricista de profissão há 15 anos, ele conta como ocorreu o acidente. Eu estava arranjando energia pela distraição. Houve um curto-circuito e houve uma explosão na qual me afetou na cara e no braço. Já tenho arranjado em casa. Sou mestre de energia, sou eletricista mesmo. Estava sem luva, mas normalmente uso luva. Só que nesse dia mesmo, foi um dia mesmo que eu esqueci. Estava a trabalhar sem luvas. Naquilo de separar os fios, houve aquela explosão. Os acidentes de trabalho têm causado vários danos aos trabalhadores. Todos os dias, o Hospital Geral dos Queimados recebe vários pacientes. De acordo com a diretora clínica desta unidade de saúde, os eletricistas e os pedreiros são os principais lesados. Para os acidentes de trabalho, isso é eletricidade, por isso para os eletricistas temos recebido muitos pacientes por acidente de trabalho, tanto eletricista como pedreiro. Devem usar também material de proteção, neste caso devem usar as botas, as luvas, o capacete. E em caso de queimadura, lavar a ferida com água e sabão se for possível, ou devem recorrer à unidade mais próxima para o tratamento devido e devem evitar também a manutenção da ferida, isso é fazer o curativo em casa. Entretanto, o Hospital Especializado Neves Bendinha tem atendido também muitos casos de acidentes domésticos que acabam em queimaduras, principalmente em crianças. Total de 50 pacientes, sendo 23 crianças e 27 adultos. Tivemos 6 internamentos, dos quais 4 crianças e 2 adultos. Felizmente não tivemos falecido. Nossa população mais atendida é as crianças dos 0 aos 4 anos e recomendamos redobrar as medidas de proteção. Neste caso, evitar que as crianças fiquem ao cuidado sobre outras crianças. As outras crianças não devem manusear o fogão, nem tampouco ficar ao cuidar dos menores. Durante a ronda efetuada por algumas unidades sanitárias do país, constatamos que nas últimas 72 horas, mais de 2.000 pacientes foram atendidos no Hospital dos Cajueiros. O hospital atendeu cerca de 2.700 pacientes nas diversas especialidades.
Predomínio nas urgências de pediatria e seguida nas urgências de medicina interna. Podemos considerar 72 horas ligeiramente calmo. Houve mais pacientes com malária, seja nas crianças, nos adultos. E a nível da pediatria, estou elevado de doentes ou crianças com doenças diarreicas agudas, crianças com doenças respiratórias. Na parte dos adultos, também na medicina, alguns casos de diabetes mellitus descompensado, crises hipertensivas, nomeadamente doentes com AVCs. Na província da Huila, o Banco de Urgências do Hospital Central do Lubango atende cada vez mais casos de acidentes vasculares cerebrais, que também são conhecidos por AVC, depois da malária, que esta doença lidera as estatísticas em termos de atendimento. Os acidentes vasculares cerebrais, conhecidos por AVCs, e a malária são as doenças mais frequentes no Banco de Urgências do Hospital Central do Lubango. Segundo o diretor das urgências da unidade sanitária, no último fim de semana foram atendidos mais de 200 pacientes, a maioria deles com estas patologias e que mereceram internamento. Mona Joaquim destacou que deram igualmente entrada nas urgências vários pacientes com ferimentos vítimas de acidentes de viação. As principais patologias que mereceram internamento a nível de serviço de urgência foram fundamentalmente o AVC, fundamentalmente o AVC hemorrágico, que temos a ter bastante casos a nível do serviço de urgência, os quadros de malária, a peritonite e, é claro, os acidentes de viação, né? No caso, os politraumas. O médico realça que o elevado número de casos de AVCs é uma questão nacional resultante da falta de cuidados adequados dos pacientes com hipertensão arterial. Esse é um problema a nível nacional. E as principais causas, na verdade, estão muito relacionadas no nosso contexto, né, com a hipertensão arterial, fundamentalmente a hipertensão arterial que não está controlada, né? Não existe um seguimento de rotina regular por parte de muitos cidadãos, né? E quando vem a nível da urgência, já vem com esta situação instalada, ou seja, já vem numa situação de uma emergência hipertensiva no contexto deste AVC, no caso, né, hemorrágico. Mona Joaquim apela às pessoas com hipertensão arterial a procurarem regularmente por assistência médica, a cuidarem da sua alimentação e a realizarem exercícios físicos. O fundamental é seguir aquilo que são as recomendações internacionais, né? Cuidar daquilo que é a nossa dieta, fundamentalmente ter cuidado com aquilo que a gente ingere, com aquilo que a gente come, né? O exercício físico e, claro, né, fazer as consultas de rotina para poder se detectar antes, né? Começar o tratamento e não chegamos a esse estado, né, a nível do serviço de urgência. Nas últimas 72 horas, mais de 20 pessoas morreram nas estradas de Angola, vítimas de acidente de viação. Os dados preocupam cada vez mais as autoridades. Para inverter o quadro, o Departamento de Prevenção Rodoviária da Direção Nacional de Trânsito anunciou a implementação do registro de infração do condutor, medida para evitar o aumento de acidentes e as constantes violações das regras do Código de Estrada. Um fim de semana sangrento nas estradas do país. A sinistralidade rodoviária voltou a enlutar famílias, com um registro de 24 mortos em consequência de 79 acidentes. Os dados são da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Temos um aumento de 79 acidentes de viação que resultaram em 24 mortos, mais 4, e 92 feridos. Tivemos uma redução de 14 no que toca ao número de feridos. Várias situações concorreram para os números registados pela Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, mas foram os atropelamentos que mais os estragos fizeram, com a capital a liderar as estatísticas por província. As principais causas resultantes, muitas vezes, do excesso de velocidade, a negligência, são os atropelamentos. Os atropelamentos aqui, infelizmente, tivemos um total de 28 acidentes por atropelamento, que, como consequência, 6 mortos e 31 feridos. Luanda certamente aparece no topo. Luanda aparece no topo, com 14. Seguiram-se as províncias do Bengo e do Ije.
Bengo esta vez com 9 acidentes e Uís com 5. No mesmo período, foram aplicadas mais de 1.500 multas, avaliadas em 14 milhões de kwanzas, que resultaram na apreensão de 836 cartas de condução. Neste fim de semana tivemos um total de 1.595 multas aplicadas. Também tivemos uma subida aqui. Destas multas avaliadas em 14 bilhões, 14 milhões 572.369 kwanza, resultaram a apreensão de 836 cartas, só para termos assim noção. 836 cartas. Aqui a reiterar, aquele processo tem decorrido, muitas destas cartas ou muitos destes utentes vão mesmo ao refrescamento. Para evitar o aumento de acidentes de viação e as constantes violações das regras do Código de Estrada, está a ser implementado o RIC, Registro de Infração do Condutor, que determina a cassação da carta de condução aos automobilistas com 3 pontos no documento por sanções aplicadas. O subinspetor Pascoal Mussungo alerta que há casos que na primeira pontuação podem culminar de imediato com a cassação da carta. O RIC, que é o Registro de Infração do Condutor, então muitas casas estão na sua primeira pontuação. É pontuar, relembrar que a cassação da carta ela é depois de 3, 4 pontuações. Agora, quando for, e há casos aqui de infração muito grave, aí sim há o caso mesmo da cassação. Reiterar que uma infração muito grave pode dar de imediato a cassação da carta, seguindo os pressupostos. Que infração poderia ser esta que de imediato resultaria na cassação da carta de condução do automobilista? Sim, passar a um sinal vermelho no semáforo. Isto pode dar a cassação imediata. Um total de 17 crianças dos 0 aos 3 anos foram provisoriamente entregues nesta segunda-feira a famílias substitutas na sequência da medida que visa reduzir a sobrelotação no lar Cuzola. A instituição tem capacidade para acolher apenas 250 crianças, mas atualmente acolhe mais de 450 menores. Proporcionar um lar a uma criança é o desejo da maioria dos casais, mas nem sempre este sonho pode ser concretizado devido a várias causas. O processo adotivo, diferente da via normal, não limita a casais de poderem ter filhos, os chamados filhos adotivos. Em Angola, o processo de adoção, regido no Código da Família, é um procedimento legal que visa a proteção social, moral e efetiva a menores, estabelecendo um vínculo de parentesco entre o adotado e os adotantes. Para Angelina de Almeida, 40 anos, com este processo, o sonho torna-se concretizado ao carregar hoje nos seus braços o seu pequeno de apenas 1 mês de vida. Um misto de emoções que só Deus mesmo para nos deixar assim em pé e acreditar. Porque até o momento ainda não acredito. Continuo na explosão de muitas, mas muitas emoções que já estamos atrás deste processo há um tempo. Quanto tempo mais ou menos? 4 anos. Nós começamos o processo em 2021. Sendo um processo demorado, nós não esperávamos que fosse ser agora coisa depois de 4 anos para termos que receber então o nosso pequeno. Eu estou casada há 13 anos e eu já perdi dois bebês, então no processo da demora, às vezes a pessoa vai na correria da tentativa e não dá certo, então achamos por bem, e se temos muito amor para dar, achamos bem dar então amor ao nosso pequeno Ravi. Durante o ato de entrega provisória de crianças às famílias substitutas que teve lugar no Lar Cuzola, a chefe de departamento pedagógico daquela instituição, Elisa Sampaio, sublinhou que a instituição, que alberga muitas crianças, das quais vítimas de abandono por parte dos seus cuidadores iniciais, nesta altura conta com uma superlotação de 457 crianças.
nós estamos superlotados, tanto é que a nossa capacidade é para 250 crianças e nós estamos a falar nesta semana de 457 crianças. O ano passado foram acolhidas aqui no Lar da Infância Cuzola 773 crianças. Como tem este reconhecimento e vamos trabalhando sempre com a Sala de Justiça Juvenil, no sentido da proteção às crianças. O ano passado foram em famílias substitutas 62 crianças e este ano, para sobretudo descongestionar o berçário, foram identificadas 17 crianças elegíveis para este processo. Então o tribunal resolveu fazer a sua sala aqui mesmo e fazer então essa entrega massiva que para nós, sobretudo pensando no interesse superior da criança, para nós é garantia de que as crianças estarão bem, seguras e com um olhar muito mais particularizado, uma atenção então direta com os pais. O lugar de uma criança é no seu familiar e estando aqui acolhidas como sendo o último dos recursos, né, acolhimento numa instituição, hoje nós estamos aqui a presenciar a oportunidade das crianças então estarem juntos dos seus pais, não é? Não pais biológicos, mas garantindo sobretudo este direito da criança de crescer em família. A juíza Maria Alice da Silva, presidente da Sala de Justiça Juvenil da Província Judicial de Luanda, que exerce igualmente funções nesta matéria na província do Icolo e Bengo, ao proceder à entrega dos 17 menores dos 0 aos 3 anos, afirmou que os mesmos terão um acompanhamento semestral como forma de avaliar a sua inserção na nova família. Só depois desta fase é que será a entrega definitiva, que tem um período de 9 meses a 1 ano. Tanta gente vai entregar de forma provisória e vai permanecer já com aquela família. O que vamos fazer é seguir a tramitação, não é? Vamos entregar hoje, depois, para aquelas crianças que o processo ainda não chegou ao tribunal, porque umas já chegaram, não é? E ainda estão em período de empatia, não é? Há uma série de formalidades que têm que ser cumpridas. Então, quer as crianças estão em período de empatia, quer aquelas que já foram entregues porque estão hospitalizadas. Entrega provisória de crianças às famílias substitutas contou com a presença da direção do Lar Cuzola enquanto entidade anfitriã, bem como representantes dos departamentos e gabinetes de ação social com crianças sob guarda no berçário da instituição, bem como das respectivas candidatas a mães substitutas. Angola na rota do turismo internacional. Em destaque. O Birro Político do MPLA aprovou hoje as candidaturas de Emília Carlota Dias e Graciete Dombolo Sungua para a corrida à eleição de secretária-geral da OMA. O processo de preparação do 8º Congresso Ordinário da Organização da Mulher Angolana e as candidaturas para o cadeirão máximo do braço feminino do MPLA dominaram a primeira reunião ordinária de 2026, orientada pelo presidente do Partido dos Camaradas, João Lourenço. A primeira reunião ordinária do Birro Político de 2026 foi orientada pelo presidente do Partido dos Camaradas, João Lourenço, e teve como ponto principal da agenda a apreciação de uma informação sobre o estado de preparação do Congresso Ordinário da OMA, que vai decorrer entre os dias 27 de fevereiro e 1 de março deste ano. Agora, tanto Carlota Dias como Graciete Sungua têm carta branca para dar início à campanha eleitoral e desta forma apresentarem as suas linhas de força para a liderança do braço feminino dos Camaradas.
A aprovação das candidaturas ao cargo de secretária-geral da OMA é sustentada por um parecer conjunto dos departamentos do Comitê Central para a Política de Quadros e para as organizações sociais e sociedade civil. Com 27 anos de militância no MPLA, Emília Carlota Dias, que foi por vários anos primeira secretária de mesa da Assembleia Nacional, diz que caso vença o pleito, vai pautar por uma gestão de compromisso que passará por dialogar com as mulheres dos diferentes estratos sociais. O compromisso é a presença permanente e efetiva da OMA junto das comunidades, junto das mulheres, junto das famílias. Ali onde a necessidade da mulher se manifestar, a OMA tem que estar preparada para orientar, para educar, para participar. Outro eixo tem a ver com a inclusão, que eu acabei de dizer agora. Nenhuma mulher deve ficar para trás. Nenhuma mulher. E quando me refiro a nenhuma mulher deve ficar para trás, estou a pensar na OMA, mas também estou a pensar nas outras mulheres. Porque há questões que devem nos unir, sobretudo as questões de família. Hoje temos uma preocupação muito grande com a proporção da violência contra menores. Não pode ser uma questão só da OMA. Tem que ser uma questão que ultrapassa a própria OMA. Tem que ser a mulher angolana no seu todo. Ter uma visão de como é que vamos advogar junto das instituições do Estado para proteger a criança, a família, os idosos mais vulneráveis. A candidata que se pronunciou pela primeira vez desde que assumiu a sua... Mulheres de outros partidos políticos num projeto grande, né, que é de cada vez mais fortalecer a mulher angolana, formar politicamente, concorrermos, né, para esse projeto de construir Angola cada vez mais forte, onde a nossa ideia, as nossas opiniões sejam ouvidas, sejam válidas para a resolução dos problemas da família angolana. Depois de já terem sido aprovadas pelo Comitê Nacional da OMA, Emília Carlota Dias e Graciete Dombolo Sungua passaram pelo crivo dos membros do Bureau Político do Comitê Central do MPLA para a corrida ao cargo de secretária-geral da OMA. E no último sábado recordamos que a candidata Graciete Dombolo Sungua referiu que a OMA está acima de qualquer que seja o resultado da eleição no próximo Congresso. Todavia, a militante diz que se apresenta como candidata da esperança para as mulheres. Mais importante do que perder ou ganhar é o resultado e o que é que isso se reflete na Organização da Mulher Angolana. Nós estamos aqui a abrir uma porta para novos desafios, para novas conquistas. Estamos a abrir aqui uma porta para a esperança da mulher. Estamos a dar voz à mulher, a dizer à mulher que ela pode lutar, pode sonhar, porque o país tem espaço para ela. E na Organização da Mulher Angolana, quando tu te dedicas, quando tu te comprometes, as oportunidades existem. A reunião do Bureau Político desta segunda-feira, orientada pelo presidente do MPLA, João Lourenço, insere-se no quadro do acompanhamento regular das organizações sociais afetas ao Partido dos Camaradas e do reforço da preparação dos seus principais eventos estatutários. O Presidente da República inaugura amanhã, na Zona Económica Especial, o complexo industrial de montagem de veículos automóveis ligeiros e pesados. Trata-se da primeira fase do empreendimento, que gerou cerca de 1.500 postos de trabalho. O Mandela Silva mostra na reportagem a seguir parte da gigante estrutura que será inaugurada amanhã pelo chefe de Estado. Localizada na província de Colibengo, mais concretamente na zona econômica Luanda-Bengo, a fábrica vai se dedicar à montagem de veículos ligeiros, pesados e autocarros. O empreendimento, ligado ao grupo Opaia, gerou até o momento cerca de 1.500 postos de trabalho. Dentre os beneficiários, nos deparamos com o jovem Bruno Luiz, que conseguiu ali o seu primeiro emprego. Bruno diz ser uma grande oportunidade e garante que, com o valor que ofere, tem conseguido dar cobro às exigências familiares. Na realidade, esse é o primeiro emprego. É de louvar e agradecer a oportunidade que não foi feita só para mim, mas como também para muitos jovens angolanos. É bem verdade que a Opaia tem me dado uma oportunidade e uma experiência única, e dizendo que gosto de estar aqui e está a ser muito bom, uma experiência muito boa. O salário está a ser louvável
e serve para fazer muita coisa, por acaso. É inexplicável. A Opaia é um amor. A empresa gerou emprego a muitos angolanos, sendo muitos deles encontravam-se em casa e sem oportunidades, como é o caso do jovem João Paulina. Eu consegui um emprego aqui na Opaia por uma feira que se realizou. Isto foi em junho do ano passado. Viemos até aqui, deixamos os currículos e aguardamos pela chamada. E este ano, o mês passado este mês, janeiro, fui chamado e aqui estou. Acredito que sim, vai poder ajudar, uma vez que fiquei um bom tempo sem trabalhar e com essa remuneração acho que vai ajudar um pouco, sim. Jesus Mupembe trabalha na linha de montagem e diz ser uma satisfação. E por se tratar do primeiro emprego, o operário apelou aos jovens para terem calma e que não percam as esperanças, sendo que o seu dia há de chegar. Sendo o meu primeiro emprego, está a ser uma experiência tão boa. Estou a gostar porque, no princípio, eu achei que fosse uma burla. Porque tinha tanta gente que eu tive que enfrentar mesmo aquela gente toda e hoje eu dou graças a Deus. Porque, está a ser uma experiência tão boa. Para quem entregou o documento, tenha fé que estão a ligar para todo mundo e vamos nos empenhar e dar nosso melhor. Mecânico de profissão, Manuel Arsénio também está na linha de montagem de viaturas no seu primeiro emprego e quer dar o seu contributo para o desenvolvimento pessoal e da empresa, assim como a técnica Adna Mussunda. Sinceramente, é o meu primeiro emprego. Eu trabalho na linha de montagem. Sou mecânico faz tempo, mas infelizmente não tinha um lugar para trabalhar. O pai abriu as portas e cá estou a prestar os serviços. Né? É muito bom estar aqui na Opaia, porque é uma empresa que abriu as portas para todos os jovens e acredito que ainda será benéfica para todo mundo que procura um emprego. O emprego cá na Opaia conseguimos através de uma feira de emprego que nós estamos a fazer, ou que a Opaia estava a fazer nesse caso, e foi daí que nós deixamos os nossos documentos no intuito de sermos empregados aqui na Opaia. Aqui na Opaia nós trabalhamos como fiéis de armazém, nesse caso eu. A empresa, com várias linhas de montagem de viatura, que gerou emprego diretos a cerca de 1.500 trabalhadores entre nacionais e estrangeiros, com uma área de 67 hectares, será inaugurada amanhã pelo Presidente da República. A Assembleia Nacional aprovou o relatório parecer conjunto na especialidade da proposta de lei que aprova o Estatuto das Organizações Não Governamentais, com 34 votos a favor, nenhum voto contra e 18 abstenções, no âmbito de uma reunião conjunta das Comissões do Trabalho especializadas, realizada nesta segunda-feira. O debate em torno da nova lei marcou a sessão com os deputados a analisarem propostas de alteração ao articulado, com destaque para a versão de 2025, que passa a incluir uma epígrafe de definição das ONGs. Durante a discussão foram colocadas opções relacionadas ou à manutenção da natureza jurídica das ONGs, com ajustes técnicos, ou à adoção da definição considerada mais abrangente e capaz de acomodar as preocupações levantadas no plenário. Outro ponto central do debate prendeu-se com a habilitação, autorização ou permissão para o exercício de atividades por ONGs, sobretudo estrangeiras, que passam assim designadas ao invés de serem chamadas de internacionais. O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos defende que o Estado angolano deve manter a autoridade plena sobre o seu território, ao sublinhar que nenhuma organização estrangeira pode operar no país sem autorização estatal, independentemente da designação jurídica utilizada no diploma. No plano internacional, o governo aponta que o Grupo de Ação Financeira Internacional GAFI colocou Angola em situação de não cumprimento da Recomendação 8, relativa às organizações sem fins lucrativos, o que obriga o Estado a reforçar o quadro legal e os mecanismos de acompanhamento das atividades das ONGs, sobretudo no que respeita à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo.
Apesar disso, o Executivo reiterou que o objetivo do novo Estatuto das ONGs não é interferir na autonomia nem nas atividades dessas organizações, mas garantir maior transparência e assegurar que os recursos financeiros utilizados em Angola não sejam desviados para fins ilícitos, em conformidade com os compromissos internacionais assumidos pelo país. A Assembleia Nacional aprova o relatório parecer conjunto na especialidade da proposta de lei que aprova o Estatuto das Organizações Não-Governamentais, com 34 votos a favor, nenhum voto contra e 18 abstenções. O Ministério da Energia e Águas promete extinguir o regime de reserva absoluta do Estado na eletricidade e permitir a diversificação de operadores de energia elétrica no quadro das reformas em curso no setor elétrico nacional. A informação foi avançada pelo Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, à saída da reunião do Comitê de Reforma do Setor Elétrico Nacional. De acordo com o Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, as reformas vão permitir a presença do setor privado em toda a cadeia de valor da eletricidade, nomeadamente na produção, transporte, distribuição e comercialização de energia elétrica. O setor elétrico só cresce e só vai cumprir plenamente o papel que está tanto sob sua responsabilidade, que é de facto eletrificar o país e fazer com que 100% dos angolanos tenham acesso à eletricidade, se nós conseguirmos também abrir um espaço de participação para o setor privado. No entanto, o governante garantiu que será mantida uma tarifa única de eletricidade em todo o país, como forma de salvaguardar a equidade no acesso ao serviço. Portanto, nós vamos introduzir alterações no modelo tarifário para permitir que existam instituições, empresas, tem que ser de facto entidades de direito jurídico, a exercer a comercialização, a venda de energia, mas sem prejuízo para a população. Está estabelecido na lei que, independentemente do ponto do país onde as pessoas vivam, a tarifa de energia elétrica é uma. Questionado sobre a existência de operadores privados a exercer ilegalmente a atividade de venda de eletricidade, o ministro reconheceu a prática e esclareceu que o Ministério já identificou mais de 100 proprietários a atuar à margem da lei. Segundo explicou, o governo está a intervir no sentido de substituir esses sistemas por postos de transformação públicos para garantir maior controlo e segurança no fornecimento de energia. A atividade de venda de energia a partir de PTs privados é uma atividade ilegal. A única entidade que está autorizada a vender energia elétrica é a ENDE. Por essa razão, nós temos há um trabalho que a ENDE está a fazer neste momento. Estão inventariados 194 PTs privados em Luanda que fazem esse negócio e que é ilegal. E o que nós estamos a fazer é substituir essas instalações por instalações públicas. Em alguns casos, a encerrar a desligar esses PTs e a substituir por outros, porque nós é evidente que temos que atender as pessoas, a população que depende desses PTs. Noutros casos, há proprietários que, de livre vontade, portanto, voluntariamente decidiram transferir para a ENDE. E há outros casos em que os proprietários se recusam. Portanto, há situações diversas, nós estamos a resolver as mais fáceis de resolver, mas o que queremos é sobretudo, eliminar os pontos de venda a partir de PTs privados. E de acordo com o consultor e jurista Pedro Canjimbo, as reformas poderão também abrir espaço para expansão e exportação de energia. Como sabe, temos grandes níveis de produção no país, mas ainda temos algum déficit em termos de expansão da própria linha, não obstante os esforços que o Executivo, o Estado vem desenvolvendo, mas nós temos um grande país, né? O mapa de rede do país é enorme. E um país como este, que está em franco desenvolvimento, com nova indústria fundamentalmente intensiva, como repara, tivemos recentemente a inauguração de uma fábrica de alumínio, que é um utilizador eletrointensivo, não é?
Não imagina a importância que as linhas têm no processo de redinamização da comercialização a grosso da eletricidade. Com a implementação das reformas, o Ministério prevê um aumento significativo da expansão da eletrificação em todo o território nacional, tal como sublinhou o ministro João Batista Borges, tendo acrescentado que o Estado igualmente vai passar a desempenhar um papel de regulador e defensor dos interesses de todas as partes envolvidas, com especial atenção aos consumidores. Primeira pausa no Girassol Jornal, há mais para ver no regresso. Até já. Bem-vindo de volta à informação. O próximo presidente de Portugal só será eleito numa segunda volta, o que não acontecia há 40 anos. António José Seguro, o candidato apoiado pelo PS, venceu a primeira volta com 31,11% dos... António José Seguro ganhou entre os concelhos com mais poder de compra e André Ventura, o segundo mais votado, ganhou nos municípios mais pobres, segundo a análise dos resultados da primeira volta das eleições presidenciais de domingo. Com este resultado, o próximo presidente de Portugal só será conhecido depois da segunda volta, que acontece no dia 8 de fevereiro. António José Seguro considerou que este domingo venceu a democracia e assegurou que voltará a ganhar em 8 de fevereiro, apelando aos democratas, progressistas e humanistas para que se juntem à sua candidatura para derrotar o extremismo. Com a nossa vitória, venceu a democracia e voltará a ganhar no dia 8 de fevereiro. Convido todos os democratas, todos os progressistas e todos os humanistas a juntarem-se a nós, para unidos derrotarmos o extremismo e derrotarmos quem semeia ódio e divisão entre os portugueses. Esta não é uma candidatura partidária, nem nunca será. É a casa de todos os democratas que, num momento difícil do nosso país, se unem para preservar o fundamental. Serei o presidente de todos os portugueses. Serei o presidente para cuidar e melhorar o que está bem e para mudar o que está mal. E há tanto para mudar, a começar na saúde. Trabalharei todos os dias para que os portugueses tenham acesso à saúde a tempo e horas. A situação atual é inaceitável, tal como é inaceitável que quase 2 milhões de portugueses vivam numa situação de pobreza. André Ventura, o candidato apoiado pelo Chega, disse que a direita não perdeu. A direita ganhou estas eleições, só perderá na segunda volta, por egoísmo do PSD e da IEL. A direita fragmentou-se como nunca, mas os portugueses deram-nos a nós a liderança dessa direita em Portugal. Fomos rua a rua sem medo do povo, ouvimos 90% de apoios, ouvimos 10% de críticas, fizemos a campanha talvez mais popular de sempre. E conseguimos, quando chegámos ao fim, que o povo português nos desse essa recompensa. António José Seguro é precisamente o representante máximo, o representante de tudo aquilo que nós não queremos e de tudo aquilo que o país não deve aceitar. Por isso estas eleições do dia 8 de fevereiro não vão ser só uma luta do Chega contra o PS. Vão ser uma luta do espaço não socialista contra o espaço socialista em Portugal. Nós só perderemos estas eleições por egoísmo do PSD, da Iniciativa Liberal ou de outros partidos que se dizem de direita. Até hoje, em Portugal, apenas uma eleição presidencial se resolveu a segunda volta. Foi em 1986, quando Mário Soares derrotou Diogo Freitas do Amaral. Altura para análise no Girassol Jornal. Está connosco o Faustino Henriques, é analista em relações internacionais. Boa noite e bem-vindo. Boa noite para si, boa noite aos telespectadores, obrigado pelo convite. António José Seguro, do Partido Socialista, recebeu o maior número de votos 20 anos depois e é por hora o vencedor da primeira volta destas eleições presidenciais que aconteceram ontem em Portugal. Era previsível esta vitória ou é demais face aos outros candidatos?
Bom, a vitória era previsível. Provavelmente não no percentual de votos que o separou ou separa de André Ventura, mas era previsível, atendendo a congregação e de apoio que ele conseguiu em torno do PS, não é? Inicialmente, António José Seguro começou por fazer uma campanha como independente, demarcando-se do PS, mas tão logo o Partido Socialista, de que foi secretário-geral, anunciou o apelo ao voto a António José Seguro, ele começou, digamos assim, a ganhar passos nas sondagens, não é? Começou depois a liderar as sondagens e daí para frente, então, a probabilidade de ganhar as eleições em função das sondagens confirmou-se na noite de ontem, não é? Portanto, era previsível essa vitória de António José Seguro, não a primeira volta com os 50 mais 1, ou seja, a maioria absoluta, mas era previsível que ele e André Ventura fossem a segunda volta, como se confirma, não é? Como se confirmou. E Seguro disse em seu discurso, depois desta primeira volta, que será o presidente de todos os portugueses. Isso traz, de certa forma, alguma confiança da nação portuguesa a olhar para aquilo que são as prioridades deste país europeu? Bom, não há dúvidas, não é? Não há dúvidas de que, nesta altura, importa que o candidato à segunda volta represente todos os portugueses, não é? Em vez do discurso fraturante de André Ventura, António José Seguro, que é, por sinal, um político que representa a ala mais moderada do PS, a esquerda democrática, ele consegue, digamos assim, congregar apoios não apenas no campo da esquerda, centro-esquerda e até alguma franja da direita. Então, com este discurso em que ele promete ser presidente de todos os portugueses, consegue, obviamente, fazer o contrário de André Ventura, que, com o seu discurso fraturante, acaba por alienar parte do eleitorado que, eventualmente, até votaria para ele. E vamos agora olhar para o outro candidato, o segundo mais votado, que foi André Ventura. Essa ascensão de Ventura surpreende de alguma forma por ter sido o mais votado nestas eleições? Não surpreende. Não surpreende porque, na verdade, há uma espécie de uma onda mundial da direita, extrema-direita, a ascender. Essa mesma direita que aproveita algumas fragilidades governativas dos partidos habituais, dos partidos tradicionais, e André Ventura, nesta campanha, tanto aproveitou-se, digamos assim, daqueles temas fraturantes para a sociedade portuguesa, não é? Temas esses que conseguem apelar ao âmago do português, não é? A questão migratória, a segurança pública em Portugal, a economia e, sobretudo, o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Então, com esta mensagem, com teor populista e demagogo, ele conseguiu congregar, digamos assim, parte do eleitorado que, de alguma maneira, sente-se agastado com os chamados partidos do arco da governação, o PS e o PSD. Portanto, isto também representa exatamente o desgaste da vida política portuguesa, em que predominam os partidos tradicionais, figuras tradicionais, razão pela qual a figura, por exemplo, de Luís Marques Mendes, não é, que era o candidato apoiado pelo PSD, acabou por ficar quase que em quarto lugar. Não é? Então, isto representa, digamos assim, a dinâmica eleitoral que Portugal e demais países europeus, sobretudo, conhecem nesta fase em que a direita e a extrema-direita vão ascendendo. Esta votação de Ventura, consolida aqui a posição de Chega no panorama político português? Bom, já desde as legislativas, não é? O Chega, a partir das legislativas, passou a ser o maior partido da oposição em Portugal e com digamos assim, este resultado que André Ventura conseguiu, ele próprio já se considera como o líder da direita em Portugal, portanto, esvaziando aqui aquilo que é o papel, o espaço do PSD, de Luís Montenegro, que está no governo, o espaço do CDS-PP, o espaço da Iniciativa Liberal, quer dizer, então, com o Chega, André Ventura posiciona-se exatamente como o maior representante da direita em Portugal. Face aos votos que André Ventura recebeu, Ventura diz que Portugal despertou. Será isto mesmo? Bom, não sei se podemos dizer que Portugal despertou. Agora, uma franja significativa do eleitorado, não é? Agastada, que se encontra com os partidos que predominam na vida política portuguesa, obviamente que sim. Agora, dizer que Portugal, de uma maneira geral, despertou,
uma franja significativa, não é, que é preciso também reconhecer e aceitar, obviamente que se revê em André Ventura, que se revê no discurso populista que ele faz, obviamente despertou em função dos desafios que a sociedade portuguesa enfrenta hoje, o que é normal e natural em processos democráticos. Não é? Diante deste cenário, o que então esperar para esta segunda volta que acontece a 8 de fevereiro e que, no caso, não acontecia há 40 anos? Há 40 anos, sim. A última foi em 1986 entre Freitas do Amaral e Mário Soares, não é? Penso que para o dia 8 de fevereiro, data marcada para a segunda volta, atendendo às dinâmicas que ocorrem agora, penso que António José Seguro vai vencer, sobretudo por força do apoio que recebe no campo da esquerda. Não é? Os partidos de esquerda estão todos a congregarem-se em torno de António José Seguro, nomeadamente o Bloco de Esquerda, cuja líder que também participou nessas eleições, a Catarina Martins, já anunciou que vai votar António José Seguro. O PCP, cujo candidato foi o senhor António Filipe, endossa também o voto em António José Seguro. Portanto, a esquerda está mais ou menos unida, não é, para votar maioritariamente António José Seguro. E António José Seguro, sendo um político de centro-esquerda, ele consegue ir buscar votos, inclusive, à direita, não é? Tanto é que há figuras, por exemplo, ligadas ao PSD, que já anunciaram o voto em António José Seguro. Agora, o campo da esquerda é que está digamos assim, mais fragmentado. Né? Está mais fragmentado porque os partidos de direita, o PSD, a Iniciativa Liberal, provavelmente também daqui a nada o CDS, já anunciaram que não endossam o voto em André Ventura. Então, essa fratura que existe no campo da direita vai, obviamente, prejudicar André Ventura nesta segunda volta, razão pela qual ele próprio já disse que só não ganha, ou só não vai ganhar no dia 8 de fevereiro, citando-o, por egoísmo do PSD e da Iniciativa Liberal, que são partidos de direita, que em princípio deviam apoiá-lo, não é? Então, essa fratura no campo da direita vai, obviamente, prejudicar a André Ventura na segunda volta, marcada para o dia 8 de fevereiro, e que tudo indica, obviamente, não é? Salvo se estivermos enganados, tudo indica que António José Seguro vai vencer com maior ou menor dificuldade. Muito obrigada por estes minutos, Faustino Henriques, e contamos consigo numa próxima ocasião. Boa noite para si e para os telespectadores. Boa noite. Boa noite. E avançamos para a página internacional, um total de mortos, ou seja, as chuvas causadas em Moçambique resultou para, no caso, por agora, 111 mortos, com 3 desaparecidos e 98 pessoas feridas. É para ver no compacto a seguir. O total de mortos causados pela chuva em Moçambique subiu para 111, com 3 desaparecidos e 98 pessoas feridas, segundo o balanço do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres. De acordo com o relatório com dados de 1 de outubro a 18 de janeiro, foram afetadas até o momento 645.751 pessoas, equivalente a 122.857 famílias, com 11.226 casas parcialmente destruídas e 4.883 totalmente destruídas. No balanço anterior, com dados de até sexta-feira, era referido um total de 103 óbitos e 173 mil pessoas afetadas desde o início da época das chuvas. Pelo menos 39 pessoas morreram e 75 foram hospitalizadas, 15 em estado grave, na sequência de um acidente ferroviário ocorrido neste domingo em Córdoba, Espanha. O presidente do Governo Regional da Andaluzia, Juan Manuel Moreno, detalhou numa declaração à imprensa que a maioria dos feridos foi encaminhada para o Hospital Rainha Sofia de Córdoba. As equipas de emergência deverão continuar a trabalhar na recuperação dos corpos, um trabalho complexo devido ao estado de algumas carruagens. Um grande incêndio num centro comercial na maior cidade do Paquistão, Karachi, fez pelo menos 10 mortos, cujos corpos foram recuperados durante a noite, sendo que dezenas de pessoas estão dadas como desaparecidas, segundo as autoridades paquistanesas. Os bombeiros extinguiram um incêndio no Gol Plaza, um edifício de vários andares, no final deste domingo, quase 24 horas após o seu início, permitindo que... Jornal, voltamos daqui a pouco.
Até já. Estratégico de Resiliência Económica Global. A delegação angolana é chefiada pelo Ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, e o Ministro do Turismo, Márcio Daniel. O Fórum Global do Turismo Davos de 2026 reúne presidentes, chefes de governos, ministros e altos executivos. O evento terá início amanhã e vai até o dia 23 deste mês, com o objetivo de posicionar o turismo não como uma discussão sectorial, mas como um pilar estratégico da resiliência econômica global, investimento, diplomacia e relevância geopolítica. A delegação angolana é chefiada pelo Ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, e o Ministro do Turismo, Márcio Daniel. Durante o evento, Vítor Hugo Guilherme vai cumprir uma agenda de trabalho que começa com a realização de vários encontros bilaterais com executivos de empresas de renome e participa também na reunião multilateral subordinada ao lema Surgimento da Nova Arquitetura Global de Saúde, com uma intervenção sobre a visão e as perspectivas de Angola. Por sua vez, o Ministro do Turismo, Márcio Daniel, que também integra a delegação, vai discursar no Fórum Global de Turismo Davos 2026, à margem da reunião anual do Fórum. Segundo o Instituto Mundial do Turismo, o evento foi concebido como uma plataforma de decisão e acontece sob o lema Um espírito de diálogo, abordando incertezas geopolíticas, tensões comerciais e a necessidade de cooperação. O fórum prevê reunir cerca de 3.000 líderes de diversos setores em mais de 130 países, incluindo 65 chefes de Estado e de governo, além de mais de 850 executivos e presidentes. Na página desportiva, o Caboscorp do Palanca e o Bravos do Maquis, do Mochico, empataram sem golos no encerramento da jornada 11 do Girabola. O estádio 22 de junho, no bairro Rocha Pinto, foi o palco do jogo entre o Caboscorp do Palanca e o Bravos do Maqui, do Mochico, num desafio em que o conjunto da Rua F do bairro Palanca teve maior volume ofensivo no primeiro tempo. Os palanquinos só poderiam queixar-se de si pelas oportunidades falhadas, ante a uma equipa maquisarde com um bloco médio muito baixo. A partida foi ao intervalo como começou. No segundo tempo, ao aperceber-se da situação do seu clube, o técnico dos maquisardes, Mário Soares, mexeu no xadrez. O Maqui começou a ganhar terreno no jogo e buscava o tento a todo custo. Todavia, a bola negava a entrar. 0-0 foi o resultado final. O técnico adjunto do Caboscorp do Palanca, Sami Matias, afirmou que o empate foi justo pelo futebol apresentado pelas duas equipas. Vocês viram, puderam constatar, tivemos maior volume de jogo, foi um bom jogo que a gente fez aqui. Pronto, o Bravo também é uma boa equipa e acho que o empate é justo por causa das ocasiões que nós tivemos e não concretizamos. Por seu turno, Mário Soares, técnico do Maqui, apontou a paragem do campeonato nacional como fator do pouco desempenho do seu conjunto. Esta ausência do Girabola pecou a nossa equipa, creio que, como as outras, a nossa também sentiu-se prejudicada nessa paragem, porque nós já víamos com um ritmo diferente. Com o empate, o Caboscorp do Palanca soma 14 pontos na 10ª posição do Girabola, enquanto o Bravos do Maqui é quinto classificado com 17 pontos. Está tudo dito e mostrado neste Girassol Jornal. Nós voltamos amanhã às 19h45. A seguir tem o Girassol Debate para ver, hoje com as atenções para os 450 anos da cidade de Luanda. Não perca. Boa noite. Fique em paz.